Meus irmãos, eu também vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus. Me foi dada essa tarefa de pregar nesta noite, noite em que também se celebra o Senhor pela abertura do segundo semestre, do nosso seminário congregacional, STEC. E nos foi dado também um tema, que é pregando a palavra de Deus eficazmente. E eu gostaria de convidar a igreja para, juntamente comigo, ler o livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que é onde está o lema desta mensagem, o texto básico. Então, abra sua Bíblia, por favor, aí em Esdras, capítulo 7, verso 10. Para quem tem um pouco de dificuldade de achar, fica um pouco próximo ao livro dos Salmos, livro de Jó. Se voltando aqui, vai ter Salmos, Jó, Neemias e Esdras, certo? Vou ler aqui na minha versão, que é a Nova Versão Internacional, e os irmãos acompanhem aí na versão que tiverem em mãos. Vou procurar ser o mais rápido possível, devido ao tempo que é escasso, Esdras 7:10 diz o seguinte: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Palavra do Senhor, que ela encontre lugar em nossos corações. Vamos fazer uma breve oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, Pai amado, em nome de Jesus, diante da Tua palavra que foi lida, ó Deus, nós nos curvamos para ouvir a Tua voz, que o Senhor, por graça e misericórdia, fale aos nossos corações, através desta leitura que foi feita e através da explanação que se seguirá. Abençoa cada ouvinte aqui presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Fala aos nossos corações e aos corações do público em geral, para a glória do Teu nome e para a nossa edificação. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Pregando a palavra de Deus eficazmente ou com eficácia. O que significa a palavra eficácia, A palavra eficácia vem de eficaz e ela tem o sentido de eficiência, Então, pregar a palavra de Deus de forma que ela produza efeito, de forma que ela dê resultado. Como é que a gente pode fazer isso com relação ao nosso parente, ao nosso colega de trabalho, ao nosso vizinho, a qualquer pessoa a quem dirigimos a palavra de Deus? Como pregar de maneira que as pessoas, ao invés de rejeitá-la, venha aceitá-la, Então, é este o sentido da palavra eficaz. E alguém já falou que muitas vezes a gente prega centenas, milhares de vezes para uma pessoa se converter. Quando o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecostes, uma única mensagem e de uma vez só, milhares de vidas se converteram. Então, onde está o segredo para uma pregação eficaz? O texto que nós lemos aqui do livro de Esdras nos dá algumas diretrizes neste sentido, porque Esdras, ele era alguém apegado à palavra de Deus e através da sua vida, Deus o usou para abençoar a vida do seu povo. Esdras era um sacerdote, era um escriba, e ele tinha a responsabilidade dupla de copiar a Bíblia, traduzir a Bíblia e também ensinar a Bíblia para as pessoas. Mas, além de Esdras, haviam outros escribas, haviam outros sacerdotes. E por que Esdras tem este diferencial? Porque Deus usou Esdras nesse período histórico e não usou outro escriba ou outro sacerdote.
Só para situar um pouco aqui os irmãos, Esdras foi do período pós-exílio, quando o povo de Israel veio do exílio babilônico. Ele trouxe consigo uma segunda leva de judeus para Jerusalém. E aqui nos é dito o segredo desta eficiência na vida de Esdras, né, esse sacerdote e escriba. Ele não apenas copiava a Bíblia, traduzia a Bíblia e ensinava a Bíblia para as pessoas. Ele fazia isto de uma maneira também especial. É dito aqui no verso que nós lemos o seguinte, vou reler só para frisar a compreensão dos irmãos. É dito aqui, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Em outra tradução diz assim, Esdras decidiu buscar de todo o coração a lei do Senhor e, consequentemente, praticá-la e ensinar aos demais. Então, nós percebemos aqui que a grande diferença na vida de Esdras é que ele tinha um compromisso integral com a palavra de Deus. O seu compromisso não era um compromisso parcial, só naquilo que ele achava interessante, naquilo que era conveniente, naquilo que o agradava. Não, ele tinha um compromisso integral. Ele estudava a palavra de Deus e a estudava com zelo, com devoção, é dito aqui de todo o coração, na outra versão. Ele a praticava e depois ele transmitia aos demais com fidelidade, porque ele também não apenas transmitia de qualquer jeito, mas ele a transmitia com fidelidade. Então, se quisermos pregar a palavra de Deus com eficácia também, a exemplo de Esdras, a exemplo de Pedro e a exemplo de tantos outros mais, é necessário nós termos esse compromisso integral com a Bíblia Sagrada, a santa palavra de Deus. Estudá-la com afinco, praticá-la no nosso dia a dia e, acima de tudo, transmiti-la para aqueles que precisam. E nós vamos aqui meditar um pouco nessas três questões. Primeiramente, na questão do estudo da Santa Palavra de Deus. Algumas pessoas têm reservas quando se fala em estudar a Bíblia Sagrada. Alguém já disse, inclusive, que a Bíblia não foi feita para ser estudada, mas apenas para ser pregada e obedecida, né? Mas isto é um equívoco muito grande, porque a Bíblia diz aqui claramente que Esdras estudava a palavra de Deus. E não somente Esdras, mas nós vamos ver outros exemplos na Bíblia de pessoas que tinham este hábito de ler a Bíblia de forma sistemática, de forma pormenorizada, fazendo anotações. Esdras, como escriba, ele precisava copiar, comparar o que ele copiava, uma tradução com outra, para não traduzir de forma incorreta, mas traduzir com fidelidade. E ele não fazia isto por mero academicismo, por mero intelectualismo, por mera curiosidade. Uma vez eu estava lendo um catálogo de livros e tinha lá um livro interessante que me chamou a atenção, o título dele, o Guia dos Curiosos da Bíblia, né? Aí eu fiquei achando interessante aquela expressão, porque tem gente que lê a Bíblia por curiosidade, tem pessoas que lê a Bíblia ou estudam a Bíblia para ter mais conhecimento intelectual, acadêmico e assim por diante. Não era este o caso de Esdras. Ele lia a Bíblia para conhecer mais a Deus, para descobrir mais a vontade de Deus para a vida dele e para a vida do povo de Deus, que naquele período se limitava ao povo de Israel. Ele sabia que o motivo do povo ter ido para o cativeiro foi exatamente desconhecer esta palavra e desobedecer a esta palavra. E foram levados para o cativeiro, passaram 70 anos lá, mas agora é o tempo do retorno e ele não queria cair no mesmo pecado de antes. Então ele buscou profundamente conhecer mais a palavra de Deus, na medida que ele cumpria com a sua tarefa sacerdotal e de escriba, né? Mas ele não fazia aquilo por mera obrigação, ele fazia aquilo com zelo, diz a Bíblia, ele fazia aquilo de todo o coração. E aqui temos uma palavra para os membros da igreja e temos uma palavra para os pastores e seminaristas, né?
Palavras específicas. Como o membro da igreja pode estudar a palavra de Deus, a semelhança de Esdras e de outros servos e servas de Deus do passado. É necessário, meus irmãos, não apenas ler a Bíblia. Ler a Bíblia é fundamental, certo? Não vai entender a Bíblia se não ler, evidentemente. É igual uma mensagem do WhatsApp, né? Para você, se alguém diz que mandou uma mensagem no WhatsApp para você, né? Você só vai entender se ler. Mas convenhamos que tem mensagem que algumas pessoas mandam sem vírgula, sem ponto. Você não sabe se é uma pergunta, se é uma afirmação. Às vezes por causa do corretor, né, que esse corretor mais atrapalha do que ajuda. Às vezes por conta da pressa mesmo. Mas o fato é, você tem que ler e depois procurar entender aquilo que você está lendo. E a palavra de Deus, como é uma palavra divina, não é uma palavra qualquer, tem partes dela que é fácil de entender, tem partes que é difícil de entender. Tem partes que até uma criança entende, tem partes que até os teólogos batem cabeça para chegar a uma conclusão, e tem partes que nem a uma conclusão 100% se chega. Então é necessário ter esta leitura cuidadosa da Bíblia, tomar nota daquilo que a gente lê. Essa Bíblia mesmo que eu tenho aqui, ela tem várias anotações. Tem pessoas que acham que é um desrespeito também ter uma Bíblia e anotar as coisas nela, né? Eu acho que mais desrespeito é a gente desobedecer a palavra de Deus, né? Eu tenho várias versões da Bíblia, tem uma que realmente é limpinha, do jeito que eu comprei, mas tem outras que eu faço questão de marcar, até mesmo para facilitar na hora de transmitir para outros. E às vezes também para a minha própria leitura, porque tem coisas que a gente anota aqui, aí depois esquece. Se não tivesse anotado, não lembraria mais. E quando eu releio essas coisas que eu anotei, eu sou edificado, eu sou renovado espiritualmente. Então é necessário fazer a leitura da Bíblia desta forma. Então, quem não tem esse hábito, comece a criar este costume, porque é muito bom e muito proveitoso, é eficaz, né? Então, estude a palavra de Deus. Se alguém chegar para você e dizer que não devemos estudar a palavra de Deus, porque a gente vai ficar frio espiritualmente, né? Então é exatamente o contrário. Quanto mais Esdras lia a palavra de Deus, mais o seu coração era aquecido, mais o seu coração era quebrantado. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu estava lendo a biografia de alguns servos de Deus do passado, pregadores do passado, que eram muito usados por Deus. E um dos segredos era exatamente este, né? Que eles liam a palavra de Deus, meditavam ali na palavra de Deus, ao ponto de se derramar na presença de Deus, ter experiências ali com Deus, e era uma bênção, né? Então produzia um efeito positivo na vida deles, né? E permanente, porque a palavra eficaz tem esse sentido também, produzir efeitos, e efeitos, além de positivos, permanentes. Então devemos criar este hábito, quem ainda não tem, né? Estudar a palavra de Deus. Procure um livro da Bíblia, né? Um livro pequeno mesmo, aí você vai fazendo as devidas anotações, você vai vendo como você vai crescendo em sua fé, em sua vida espiritual e também em sua vida devocional. Para os pastores e seminaristas, também temos aqui um conselho a dar também neste sentido. É dito que um certo pregador de um grupo cristão muito famoso chamado Puritanos, que ele costumava fazer o seguinte, antes de subir no púlpito para pregar o sermão. Ele primeiro lia a Bíblia, preparava o sermão, aí ia orar, e nessa oração ele dizia que ia pregar a palavra para Deus. Depois ele pregava a palavra para ele mesmo, né? Pregava o sermão falando para si próprio. E por fim ele subia no púlpito para pregar para as pessoas, e diz a história que Deus o usava tremendamente, e muitas vidas eram alcançadas pela pregação da palavra através dele. Mas tudo fruto do quê? Fruto do estudo, porque quanto mais você lê, quanto mais você medita, quanto mais você toma nota da Bíblia, mais aquilo vai se fixando na sua mente, enchendo o seu coração, e quando você compartilha a palavra de Deus com outras pessoas, o Espírito Santo usa, né, tudo isso para alcançar outras vidas e para a glória do santo nome do Senhor.
Inclusive, eu me lembro de um pastor aqui de João Pessoa mesmo, ele faleceu recentemente, nesse período da pandemia, mas não foi por causa da pandemia não, foi outro problema. E ele disse que quando estava sendo evangelizado, ele não acreditava na Bíblia, né, não queria ser crente, mas ele disse que aceitou um desafio, alguém desafiou ele a ler a Bíblia. E ele disse que foi ler o último livro da Bíblia, ele disse, eu quero ver como é que termina esse negócio. E disse que quando ele terminou de ler o Apocalipse, ele disse que não aguentou mais, e disse, eu quero ser crente, eu quero entregar minha vida para Jesus, porque eu aprendi no Apocalipse que no final da história, o povo de Deus vence. Então, através de uma leitura sistemática da Bíblia, contínua da Bíblia, né? Então, ler, meditar, tomar notas e assim por diante. Estudar a palavra de Deus. E não para dizer que sabe mais do que os outros, porque tem gente que tem esse mau hábito também, né? Eu conheci um seminarista, já que estamos falando também para seminaristas, que dizia, eu sei muito da Bíblia. Ele tinha essa vaidade. Mas não é para isso que devemos ler a Bíblia Sagrada. Mas como Esdras, para conhecer a vontade do Senhor para a sua vida e para a vida das outras pessoas, como está escrito lá no Salmo, e não pecarmos contra Deus e sermos castigados, como foi o caso de Israel, que tinha abandonado a lei do Senhor, tinha desobedecido a lei do Senhor e por causa disso tinha sido castigado no exílio babilônico. Então, em primeiro lugar, estudar a palavra de Deus. Em segundo lugar, para que a nossa pregação seja eficaz, é necessário a prática desta palavra. Nós sempre batemos nesta tecla e não podemos deixar de bater nesta tecla, por mais que os irmãos já sejam cientes dela. Não nos é dado muita informação sobre como Esdras praticava esta palavra, mas no decorrer da leitura aqui do livro, nós podemos perceber a piedade da vida dele, né? O grau de devoção, de espiritualidade deste servo de Deus. Porque é dito logo aqui em seguida, que quando ele voltou para Israel, e ele voltou com o sentido de restaurar a vida espiritual do povo, porque já tinha o templo que foi destruído por Nabucodonosor, tinha sido reformado por Zorobabel. Só que as pessoas estavam vivendo uma vida meio fria espiritualmente e até de desobediência também, porque estava havendo casamentos mistos dos judeus com os cananeus, que foi uma das causas do povo ter caído também no cativeiro. O povo estava trabalhando bem, em algumas outras áreas estavam bem, mas nesta área estavam com deficiência. E Esdras foi lá para restaurar a saúde espiritual do povo, mas quando chegou se deparou com esta cena, o povo fazendo alianças com pessoas de outras religiões que adoravam deuses estranhos, que já tinham servido de armadilha para o povo de Deus tropeçar. E é dito aqui que quando ele se deparou com aquela situação, ele foi para o templo, ficou lá várias horas e não saiu de lá enquanto ele não derramou suas lágrimas diante de Deus, confessou o pecado do povo diante de Deus, consequentemente seus pecados também. E é dito ali que ele se quebrantou na presença de Deus, rasgou as vestes, rasgou os cabelos, rasgou as barbas, ou seja, ele ali se humilhou diante de Deus. Então a gente percebe, meus irmãos, que aquele homem, aquele escriba, aquele sacerdote realmente era diferenciado, porque ele praticava a palavra de Deus, ele não estava ali por estar, mas ele tinha esse compromisso com a palavra de Deus, de aprendê-la, de praticá-la e, consequentemente, ensiná-la para vê-la sendo também obedecida por outros. Então, ele estudava a palavra de Deus, ele obedecia a palavra de Deus, praticava a palavra de Deus. O verso em si já diz tudo. Se não tivesse nenhuma outra pista de como esse homem praticava a palavra de Deus, só o verso em si já seria suficiente, porque o verso diz que ele estudava a palavra de Deus com zelo, e ele também praticava esta palavra. E a prática é tão importante quanto a pregação. E, inclusive, meus irmãos, talvez, muitas vezes a nossa pregação não é eficaz, exatamente porque nós não damos o devido exemplo. Nós pregamos corretamente, mas não vivemos a palavra como deveríamos viver. Eu me lembro de uma missionária que ela dizia que não pregava sobre mansidão, do fruto do Espírito Santo, né?
que faz parte do fruto do Espírito Santo, uma das características. E ela dizia que tinha receio de pregar e evitava pregar porque ela era muito temperamental, qualquer coisa ela estava explodindo com as pessoas. Então ela evitava pregar sobre isso daí. E algumas pessoas censuravam ela por isso, outras, davam apoio a ela. Nesse caso, era melhor ela realmente não pregar do que pregar uma coisa que ela não vivia, É melhor você realmente, às vezes, deixar de pregar sobre certos assuntos do que pregar quando as pessoas sabem que você não está fazendo aquilo. Por exemplo, uma vez eu vi um pregador numa igreja falando sobre humildade, sobre vida simples. Numa igreja humilde, pessoas com condições financeiras muito baixas, e na verdade as pessoas sabiam que ele morava na beira da praia, em residência de luxo, Então, às vezes é necessário nem pregar sobre certas coisas que a gente não vive para não causar repulsa da parte daqueles que ouvem, porque muitas pessoas realmente estão mais preocupadas com o exemplo que a gente dá do que com aquilo que a gente diz. Para os irmãos terem uma ideia, uma vez um irmão, ele tinha um estúdio de fotografia, de filmagens, e ele gostava de evangelizar os outros, mas ele tinha um problema muito grande. Ele gostava de falar muitas palavras de baixo calão. A cada 10 palavras que ele dizia, 8 eram palavrões. Mas ele queria evangelizar as pessoas por fim das forças. Queria, inclusive, que as pessoas se convertessem na marra. E uma vez ele foi pregar para o dono do imóvel que ele tinha alugado para botar o seu comércio, seu negócio. E ele pregando, porque você precisa se arrepender, você precisa aceitar Jesus como Senhor Salvador, porque senão vai para o inferno, aquela pregação bem radical, inclusive. E quando ele saiu, ele precisou sair para atender um cliente. Quando ele saiu, o dono do imóvel chegou para os que estavam lá ouvindo, porque tinha muitas pessoas ouvindo, e disse, eu nunca vi um crente para chamar tanto palavrão como esse daí, E ele era daqueles católicos do pé roxo, aí que ele não se converteu mesmo, Além de não gostar da pregação do evangelho, ainda tinha o mau exemplo de quem pregou. Eu já conheci pessoas que viviam no mundo e depois que entraram na igreja, não abandonaram os velhos hábitos. Se era fofoqueira, continuou sendo fofoqueira, mas botava um som bem alto para todo mundo ouvir, que ela agora era crente, que ela não escutava mais música do mundo, escutava hinos de louvores a Deus, mas continuava falando da vida de todo mundo. Aí como é que as pessoas iam se converter através do exemplo dela, Conheci outros casos também, pessoas que eram ignorantes e continuaram ignorantes, e dando patada em todo mundo, mas queria pregar também e queria que todo mundo se convertesse. Entrou na igreja uma semana, queria ser mais crente do que os pastores, do que todo mundo. Então não é desse jeito que a gente prega a palavra de Deus, se a gente quer pregá-la de forma eficaz, mas dando, antes de qualquer coisa, o exemplo. E eu vou dizer, de certa forma, as pessoas têm razão, porque a gente vive numa época perigosa, meus amados irmãos. Essa semana, eu compartilhei hoje na escola dominical, compartilhado nas minhas redes sociais um vídeo, onde as pessoas, através do uso da Bíblia, estavam dando golpe financeiro em outras pessoas. Veja só, usando a Bíblia para dar golpe financeiro em outras pessoas. Então, não é falar da palavra de Deus, não é só fazer uso da palavra de Deus, mas usar a palavra de forma correta, ser um exemplo de obediência à palavra de Deus, para que as pessoas deem credibilidade, para que isso produza efeito na vida das pessoas. Eu disse que hoje em dia, as pessoas têm sempre um pé atrás com relação a muitas pregações, a muitos pregadores, porque realmente não está fácil, há muitos oportunistas, muitos golpistas, como esse exemplo que eu falei, e outros que eu poderia dar, como o caso de pedófilos, que usam a palavra de Deus para se aproveitar das crianças inocentes. Há pessoas que usam a palavra de Deus também até para se aproximar indevidamente de uma pessoa casada e depois termina aí caindo de adultério e por aí vai. Então, tem que ter muito cuidado nessa questão, porque o exemplo fala muitas vezes mais do que a palavra, não sempre, mas muitas vezes. Alguém até já disse o seguinte:
Pregue a palavra de Deus em todo o tempo. Se for possível, use palavras. Aí é uma polêmica também por causa dessa frase, porque alguém disse, não, está errado. Como é que a gente vai pregar sem usar palavras, né? Jesus pregou falando, né? Os apóstolos pregaram falando. Sim, é verdade, né? Que a gente tem que pregar falando. Isso aí a gente não vai descartar, porque isso aí é evidente, isso aí é bíblico, né? Mas a gente tem que entender o sentido da frase. O que é que a frase está querendo dizer? Alguns atribuem ela a Francisco de Assis, eu não sei se foi ele que falou. Alguns atribuem a ele, né? Que ele saía nas praças, dava uma volta na praça, aí com a Bíblia na mão, ia ali ajudando os pobres, ajudando as pessoas carentes que precisavam, dando conselhos. E alguém perguntou, mas o senhor não vai pregar a palavra não? Ele disse, eu não estou pregando aqui com as minhas obras. Aí, por conta disso, algumas pessoas dizem que ele usou essa expressão. Prega o evangelho em todo o tempo, se possível, use palavra. Então, tem quem critique e tem quem elogie. Eu entendo o sentido da frase, eu entendo que o sentido é exatamente este. De pregar com palavras, sim, é evidente. Mas, muitas vezes, é melhor pregar dando o nosso exemplo, certo? E Esdras, ele praticava a palavra, não apenas a estudava, não apenas a transmitir a outros. E, finalmente, terceiro e último ponto, além de estudar a palavra, além de praticar a palavra, para que a palavra seja pregada com eficácia, é necessária ensiná-la com fidelidade. E, meus amados irmãos, se tem uma época onde a palavra de Deus tem sido distorcida à torta e à direita, é o tempo em que nós vivemos. Há muitos pregadores, há muitos tagarelas de púlpito por aí no Brasil afora, pregando nas redes sociais, pregando nas rádios, pregando nas igrejas, pregando na televisão. Mas quando você vai comparar o conteúdo dessas pregações, desses ensinos, são deturpações da Bíblia Sagrada, são puras heresias, inclusive tem muita gente caindo nesses erros doutrinários, nessas pregações falsas, heréticas, e achando que aquilo ali é a palavra de Deus. E por que as pessoas fazem isto? Porque não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não medita na Bíblia, não pratica a Bíblia. Porque tudo isso que a gente falou aqui produz em nós fortalecimento espiritual, produz em nós uma vacina espiritual contra tudo o que é errado no que diz respeito a conhecer a vontade de Deus, né? Então, olhe só, meus amados irmãos, ele ensinava a lei de Deus, é dito aqui que ele ensinava os decretos e estatutos aos israelitas. O que isso significa? Significa que ele esmiuçava o conteúdo da Bíblia, que naquele tempo se restringia à lei de Moisés, se restringia ao Antigo Testamento. Inclusive, os biógrafos de Esdras dizem que foi Esdras quem dividiu a Bíblia hebraica em leis, profetas e agiógrafos, ou seja, aqueles outros escritos, além da lei dos profetas, que são os livros poéticos, os livros sapienciais, os livros históricos. Diz que ele foi tão eficiente, tão comprometido com isso, né? Com a tradução fiel da Bíblia, a pregação fiel da Bíblia, que se Moisés não tivesse existido, ele merecia ter o título de maior legislador de Israel. A gente conhece muito Moisés, né? Mas Esdras foi um gigante também, nesse sentido de apego e fidelidade à santa palavra de Deus. Meus irmãos, ler a Bíblia é coisa séria, praticar a Bíblia é coisa séria, e muito mais sério ainda é pregar a palavra de Deus para as outras pessoas, porque se você pregar certo, você vai abençoar a vida das pessoas, mas se você pregar errado, você vai prejudicar a vida das pessoas, e esse prejuízo pode ser inclusive eterno.
Eu falei nesta manhã que uma das maiores pragas que existe no meio da igreja hoje, que inclusive tem afetado igrejas históricas como a nossa, é a praga chamada neopentecostalismo, que tem invertido os valores do evangelho, dizendo que o evangelho consiste em ser próspero e bem-sucedido materialmente. Então as pessoas estão invertendo, não é mais o reino de Deus, a sua justiça, não é mais a salvação, não é mais a comunhão com Deus, não é mais a conversão, não é mais a santificação que importa, não é mais o testemunho, não é mais a piedade, não é mais o quebrantamento. Não, isso aí está fora de moda. O que está na moda agora é ser curado, o que está agora na moda é prosperar, o que está na moda agora é ter bens materiais através da Bíblia Sagrada. Então, se você obedecer à Bíblia, aí você vai ser mais que vencedor. Você vai estar acima dos seus vizinhos, você vai estar acima dos seus conterrâneos. Quanta bobagem! Eu falei nessa manhã, Silvio Santos morreu, um homem, não tenho nada contra ele, viu? Mas um homem bilionário, bem-sucedido. Do ponto de vista social, sim, vencedor, mas foi sepultado, está para ser sepultado, inclusive no cemitério fechado, não quer que ninguém compareça ao seu funeral, e ele não levou nada, e ele mesmo reconheceu isso antes de morrer, disse que deste mundo a gente não leva nada. Mas a gente vê muitos pregadores pregando a prosperidade material e as pessoas correndo atrás desses pregadores. Não foi para isso que fomos chamados. Esta não é a vocação da igreja, esta não é a vocação dos crentes, esta não é a vocação dos pastores, esta não é a vocação dos seminaristas. A nossa vocação é a de Esdras: pregar a palavra de Deus com responsabilidade, pregar a palavra de Deus com fidelidade. E se a gente fizer isto, o Espírito Santo vai nos usar como usou Esdras, e vidas vão se render aos pés do Senhor, porque é dito que através de Esdras, da sua vida e da sua pregação, essas pessoas que tinham feito aliança com deuses estrangeiros, com mulheres estrangeiras, abandonaram o seu pecado, deixaram o seu casamento para trás e renovaram a sua aliança com Deus. É por isso que se prega muito hoje e a gente vê pouco resultado, porque não está estudando a palavra de Deus como deveria, não está praticando a palavra de Deus como deveria, e muito menos transmitindo a palavra de Deus como deveria. Aí como é que vai produzir resultados? Diz que Billy Graham pregava uma mensagem simples e centenas de pessoas se rendiam a Jesus. Mas veja o que é que ele pregava, veja se não está na Bíblia o que ele pregava. Pregava os decretos de Deus, pregava os estatutos de Deus. Esdras teve que estudar tudo que Davi estabeleceu para o templo, acerca dos cantores, acerca dos levitas, acerca dos sacerdotes, acerca do povo em geral, estudar o que Moisés também tinha registrado. Ele fez isto com responsabilidade e transmitiu isto com fidelidade. Mas as pessoas hoje querem chegar na igreja, em qualquer lugar, abrir a Bíblia de todo jeito, botar o dedo, interpretar de todo jeito, distorcendo. Irmãos, a palavra de Deus é coisa muito séria. Tem gente que diz: eu gosto, amo pregar a palavra de Deus. Pois eu prego porque, eu faço igual o apóstolo Paulo, eu prego porque a mim me foi imposta essa obrigação. Porque é muita responsabilidade, é coisa séria. Alguém já disse: de uma pregação depende a salvação e também depende a perdição daqueles que ouvem. Então, aqui está a palavra de Deus para nós nesta noite. Com certeza há muita coisa mais para dizer, mas o tempo não nos permite. Queria finalizar somente com o exemplo do próprio Jesus, porque se os exemplos que nós demos aqui, se o exemplo de Esdras não é suficiente, eu creio que seja, mas se esses exemplos não é suficiente, o exemplo de Jesus é. Jesus era alguém, meus amados irmãos, que mesmo sendo Deus, o Filho de Deus, ele estudava a Bíblia. Jesus citava a Bíblia de cor, estava sempre citando as Sagradas Escrituras. Isso era resultado de uma leitura aprofundada da Bíblia. Jesus só vivia nas sinagogas, ouvindo a palavra de Deus. Então Jesus, ele tinha esse apego à palavra de Deus.
Jesus, ninguém duvida, praticava a palavra de Deus, porque Jesus não pecou em nenhum sentido. Jesus foi plenamente puro, plenamente santo. Então, ninguém duvida de que Jesus, muito mais do que Esdras, muito mais do que qualquer pessoa, praticava a palavra de Deus. Ele mesmo disse que a sua comida e a sua bebida consistia em fazer a vontade do Pai. E Jesus, ele pregava a palavra de Deus com fidelidade, sem omitir nada, sem enganar as pessoas. Pregava sim benesses materiais, temporais, curava, fazia o bem às pessoas, alimentava as pessoas, tratava do bem-estar do corpo das pessoas, mas nunca colocou isso em primeiro lugar, como os neopentecostais fazem hoje, e hoje muitos que ficam imitando eles, embora não faça parte dessa igreja. Eu até disse, se eu quisesse ser pentecostal, neopentecostal, eu ia para uma igreja neopentecostal, e não trazer coisas dessas heresias para dentro da nossa comunidade. Então, Jesus nunca inverteu a ordem do Evangelho, ele sempre disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e não se preocupe que as outras coisas, Deus é fiel para acrescentar. Esta era a pregação de Jesus. Jesus não era como esses telemarketing, esses propagandistas, que botam uma foto bem bonita de um imóvel, de um veículo, aí apresenta lá as condições de aquisição, aí quando você vai atrás, é tudo conversa furada. Não. Jesus pregava o mel do Evangelho, mas também pregava o compromisso do Evangelho. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, não pense que eu vou resolver todos os problemas, não pense que eu vou curar todo mundo, não pense que eu vou agora realizar o desejo de todo mundo, não. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora saiba que quem faz isto tem a vida eterna, e quem não faz isso já perdeu. Então, meus amados, este é o desafio de Deus para nós. Que Deus aplique desde já a sua palavra em nossos corações. Vamos orar, finalizando. Senhor nosso Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que é a verdade, e que nesta noite foi transmitida, Senhor, ao teu povo aqui presente, aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Tu sabes o que cada um precisava ouvir nesta noite, e que teu Espírito Santo possa aplicar essa mensagem cada mente em cada coração daqueles que a ouviram, e que o Senhor nos oriente e nos ajude a sermos pregadores eficazes da tua santa e bendita palavra. É assim que oramos, ainda pedindo perdão por nossos pecados, por nossas falhas, em nome de Jesus, amém.